Paz e graça para você ligado nessa programação. É hora de começarmos o seu programa diário de entrevistas, reflexões e debates. E hoje nós vamos fazer uma entrevista. Pode até se transformar num debate, eu não sei, mas nós temos a alegria de inaugurar as entrevistas de 2013 no Vejam Só com uma das pessoas mais eruditas entre o mundo reformado brasileiro, né? Ele que é expoente da teologia calvinista, teologia reformada, equilibrada, biblicista, doutor em hermenêutica, que é a ciência que examina as formas de se interpretar a palavra de Deus, chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie há 10 anos, né? E um dos grandes incentivadores do estudo teológico, da erudição teológica bíblica no nosso país. Reverendo Augustus Nicodemos Lopes está conosco e vai ser entrevistado, tirando as dúvidas que todos nós temos a respeito dos pontos complicados da teologia reformada e também dos ensinamentos da palavra de Deus. Principalmente porque ele é um dos pouquíssimos teólogos que eu conheço que tem um dom de explicar e tornar fáceis de compreender os grandes mistérios da palavra de Deus. Está no ar o Vejam Só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, estamos começando essa edição do programa Vejam Só, uma edição especial, porque hoje nós teremos uma entrevista. Está conosco o reverendo Augustus Nicodemos Gomes Lopes, né, que é o chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, além de professor, teólogo, escritor, pastor, né? Eu só não sei o que ele não é. Seja bem-vindo, reverendo Augustus Nicodemos. Paz e graça. Muito obrigado, Weber. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Estou muito honrado em voltar ao programa. Espero não decepcionar. Mas não vai mesmo. Reverendo, além de todas as atividades que o senhor exerce, o senhor também pastoreia uma igreja presbiteriana, né? Juntamente com o reverendo Leandro, se não me engano. Exato. E onde fica a igreja? Ela fica na Zona Sul, no bairro de Santa Amaro. E funciona normalmente aos domingos, temos durante a semana estudos bíblicos e todos os nossos telespectadores são muito bem-vindos para uma visitinha lá. O endereço e os detalhes maiores é só procurar na internet, Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, cai bem em cima. Muito agradecido pela presença do senhor. Abriu espaço na sua agenda concorridíssima para estar conosco aqui no Vejam Só. E para nos ajudar a entrevistar o reverendo Augusto Nicodemos Lopes, nós trouxemos um professor de teologia, o professor da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, que patrocina o nosso programa. É o professor Júlio César Silveira Silva, que você já conhece de outros debates aqui no Vejam Só. Professor Júlio, paz e graça. Paz e graça, Heber. Agradeço aí a oportunidade de participar, agora colaborando aí na sua função aí. Exatamente. O irmão é de origem reformada também, não é? Isso, eu estive na Igreja Presbiteriana do Brasil até o ano de 2004. Agora o senhor está no Caminho da Graça. Isso, Estação São Paulo, na Vila Mariana. Em frente à Estação Vila Mariana. Exatamente. Avenida Lins de Vasconcelos, 3390. Nos reunimos aos domingos às 18h30. E lá na grade o irmão está dando aula de? No momento nós retomamos, começamos uma nova turma de Teologia Sistemática. Só, né? Logo começaremos uma outra de Filosofia da Religião. Tá, muito bem. Muito obrigado, professor. Eu agradeço. Bom, o reverendo Augusto Nicodemos famoso aqui no Brasil por várias razões, entre elas por causa das suas obras. Conheça um pouquinho do trabalho do reverendo Augusto Nicodemos Lopes na matéria que você vai assistir agora. Vejam só. No final do ano passado, o reverendo Augustus Nicodemos lançou o livro Culto Segundo Deus, que traz críticas e observações a respeito de um esfriamento das igrejas evangélicas no Brasil. O Culto Segundo Deus fala dos princípios da adoração a Deus e expõe problemas abordados pelo profeta Malaquias no Antigo Testamento, mas que continuam presentes na igreja atual. Malaquias, cujo significado é meu mensageiro,
foi o último livro a ser escrito no Velho Testamento entre os anos de 458 e 445 a.C. O profeta foi contemporâneo de Esdras e Neemias no pós-exílio babilônico. Ele foi designado para falar a um povo desanimado e cheio de dúvidas, que experimentava a miséria, a seca, a adversidade econômica e a desilusão em relação a Deus. O profeta era um escritor corajoso e severo, empenhado em chamar o povo para voltar ao relacionamento que havia perdido com o Senhor. Seu livro registra o último apelo a Israel antes do encerramento do Antigo Testamento e lembra o amor de Deus para com o povo, exortando-o quanto à desonra e à falta de reciprocidade ao amor divino. Um contexto bastante semelhante ao da Igreja Evangélica Brasileira de hoje, em que a adoração a Deus parece não surtir efeitos na vida dos fiéis. Numa analogia feita entre os judeus do Velho Testamento e os atuais cristãos brasileiros, em seu livro Augustus Nicodemos afirma que ambos os povos têm nos bens materiais a medida de avaliação do amor de Deus. Para Nicodemos, o maior problema das pessoas não é o financeiro, mas espiritual, e isto tem ficado em segundo plano na vida de muitos cristãos da atualidade. Hoje, em entrevista especial, o reverendo Augustus Nicodemos vai falar a respeito do seu livro, Culto Segundo Deus, e outros assuntos abordados no programa Vejam Só. Maravilha, muito bom. Então hoje não é exatamente um debate, mas você aproveita para tirar suas dúvidas sobre a Bíblia e a teologia. Não é todo dia que a gente tem um teólogo aqui não, hein? E hoje nós temos um dos expoentes da teologia reformada bíblica, né? Isso é, depois durante o programa, vou pedir para o senhor fazer um comentáriozinho a respeito dessa questão. Mas eu queria começar as perguntas, reverendo, pedindo para o senhor abordar, nesse livro mencionado na matéria, né, o Culto Segundo Deus, né, no capítulo número 5, há uma pergunta que todo cristão com mais de 2 anos de convertido certamente já se fez, né? Por que cultuar a Deus se o mal existe, os ímpios prosperam e os justos sofrem? Olha, eu não li, mas eu vou começar seu livro lendo esse capítulo aqui, porque acho que um dos problemas mais espinhosos da teologia é justamente conciliar a ideia de um culto a um Deus bom e amoroso, a realidade na qual a gente vive, imersa na maldade e na prosperidade do ímpio. Muito bem. Esse é um problema muito antigo em teologia, né? A questão da origem do mal e porque no mundo governado por um Deus bom e justo, o mal existe. A gente chama de a teodiceia, né? É exatamente a área que trata desse assunto. No caso particular de Malaquias, o que estava acontecendo era que o povo de Israel, naquela época, estava afligido por diversas calamidades, estava passando por problemas financeiros, estava debaixo do governo de um governo pagão, não tinha liberdade política, pagava impostos, além de outras enfermidades e aflições. E aí o povo perguntava de que é que adiantava estar adorando a Deus, servindo a Deus, se aparentemente isso não produzia resultados práticos. O que se estava por detrás do pensamento do povo de Israel era a ideia de que, à medida que Deus é adorado e à medida que nós o agradamos e fazemos o que Ele manda, Ele recompensa com bênçãos materiais. Só que essa era uma má compreensão da aliança de Deus com a nação de Israel e, portanto, uma inferência que não era verdadeira. O próprio livro de Jó já mostrava que, às vezes, mesmo a pessoa justa, como era Jó, ela nem sempre só vive uma vida de bênção, de felicidade. O livro de Jó existe exatamente para isso, que Deus, às vezes, tem propósitos misteriosos com o mal, com a calamidade, com a adversidade, nem sempre nós sabemos. O livro de Jó não traz uma resposta, Deus não responde a Jó por que isso aconteceu com ele, apenas pede que Jó confie em Deus. Eu sou Deus. Onde é que estava você quando eu fiz tudo? Onde é que estava você quando eu criei o universo? Quem é você para questionar a minha justiça e tudo mais? Então, é isso que o profeta Malaquias responde ao povo. Vocês estão adorando a Deus pelo que Deus pode dar, e não pelo que Deus, na verdade, é.
Deus, nos seus planos e na sua sabedoria, nos seus propósitos, ele permite o mal no mundo, a adversidade, o mal temporal e o mal moral, para corrigir, para disciplinar, para treinar, para punir o pecador, enfim, levar a efeito o plano dele. É verdade que ele é um Deus bom, mas ele também é santo, é justo, é reto. Nós não podemos destacar um atributo de Deus em detrimento dos outros, porque ele deixa de ser Deus, né? Fica desequilibrado. Tem que colocar tudo em equilíbrio. E é isso que Malaquias está dizendo ao povo. Muito bem. E muito mais nós teremos ao longo do programa. Eu queria premiar você por estar nos assistindo. Então a gente vai fazer um sorteio no final do programa para todos que entrarem no site vejamsó.com.br e votarem na enquete. Basta que você vote na enquete e você está habilitado para o sorteio. E a pergunta da enquete de hoje é a seguinte: você acredita que a igreja evangélica no Brasil sofreu um grande esfriamento? Que é o tema do livro do reverendo Nicodemos, né? O último livro. 3 respostas: sim, não e não sei. Pode votar em qualquer uma das 3 que você está habilitado para o sorteio que a gente vai fazer, tá bom? E antes de passar para a próxima pergunta, nós vamos hoje espremer o reverendo Augusto Nicodemos até onde der, né? Júlio César, professor da Academia Teológica da Graça de Deus, você que é versado em várias ciências, inclusive estudou ciência da religião, né? Exatamente. Muito bom. Que abordei um teólogo reformado. Na monografia? Isso, na dissertação. Né? Qual foi o teólogo? O Calbart. Só? Calbart, eu abordei, né? O título foi, né? Calbart, um chamado cristão à desobediência civil. Né? Então eu abordei a declaração de Barmen. Né? Tá. Então Calbart foi o redator da teologia, né? Do movimento de resistência, né? À cooptação da cooptação da igreja por parte do nazismo. Né? Parte da igreja, né? Criou uma teologia para justificar o nazismo e uma outra parte se silenciou. E uma pequena parte, né? Calbart, Dietrich Bonhoeffer, Martin Buller, né? Colocou a cabeça a prêmio. Né? Calbart, por não ser alemão, se safou. Né? Bonhoeffer já não teve a mesma sorte. Bom, já vou aproveitar então que o irmão Júlio César mencionou o Barth. Uma das dúvidas que a gente tem, principalmente os seminaristas, reverendo, em relação às várias, como é que eu vou chamar? Escolas, né? Ou as várias abordagens possíveis da teologia evangélica. Como é que o senhor vê esse leque, né? Por exemplo, tem um livro do senhor aqui que menciona, eu acho que esse aqui, não, é o que estão fazendo para a igreja, esse aqui. O senhor menciona várias dessas vertentes. Por exemplo, o que seria, no nosso caso evangélico, o fundamentalista, o liberal, o neo-ortodoxo? Tem como definir assim rapidinho? Eu vou tentar definir rapidinho, né? E sempre a gente corre o risco de fazer generalizações. Lógico, mas quem quiser a resposta completa, o livro está aqui. Isso aí. Né? O que estão fazendo com a igreja. Muito bem. Eu acho que a melhor maneira de definir esses grupos tem a ver com a postura deles em relação à Escritura, à Bíblia, à Palavra de Deus. O fundamentalista, os grupos fundamentalistas receberam esse nome porque na compreensão deles, isso aí eu estou falando no final do século XIX, início do século XX, na compreensão deles, existem alguns pontos que são fundamentais na teologia cristã e que estão claramente expostos na Bíblia, como, por exemplo, a divindade de Cristo, a autoridade da Escritura, a ressurreição literal de Cristo, a realidade dos milagres, que Cristo morreu pelos nossos pecados para nos salvar mediante a fé. Então, esses pontos são considerados fundamentais por esse grupo e são inegociáveis. Então, qualquer grupo, qualquer pessoa que se diga cristã, mas que não adere a esse grupo, então os fundamentalistas têm dificuldade em considerá-los como cristãos. Os liberais, é o nome que foi dado a um movimento teológico na Alemanha, um pouco antes de Calbart, inclusive, onde o estudo da Bíblia pelo método crítico produziu uma teologia que negava todos esses pontos. Nem todos os liberais negavam todos esses pontos, mas, no geral, diziam que a Bíblia era um livro humano, cheio de erros,
que Jesus não era Deus, não era divino, que a morte dele na cruz foi exemplar, não substitutiva, que na verdade ele ressuscita no querigma, na pregação, não ressuscitou literalmente, e que no final o cristianismo é uma religião que é igual às outras, apenas a melhor do que as outras, mas não há uma diferença qualitativa, apenas quantitativa, né? O cristianismo seria apenas mais uma religião. Karl Barth se levantou contra isso. Barth, ele não pode ser considerado um liberal, ele se levantou para lutar contra isso aí, publicou um comentário em Romanos, onde ele chama a igreja a ouvir a palavra de Deus, ele critica os teólogos da época porque tiraram a Bíblia da igreja, né? E ele insiste em que se volte à Escritura. Só que, ao fazer isso, alguns acham que Karl Barth não fez o caminho todo, ele ficou mais ou menos no meio, né? Por isso que foi chamado de neo-ortodoxia, o movimento que foi gerado por ele, que ele naturalmente jamais gostaria que o nome dele tivesse gerado isso. Mas seria mais ou menos assim, ele admite os resultados da autocrítica, ele vai dizer que a Bíblia de fato está cheia de erros, tem erros e tudo mais, mas a grande notícia é que Deus nos fala através desse livro cheio de erros. E que a Bíblia então se torna a palavra de Deus quando nós a lemos e ali temos um encontro existencial com Deus. Não é que ela mas ela se torna nesse encontro existencial. Então a gente deve agradecer a Barth os esforços que ele fez contra o liberalismo teológico, que é tremendamente destrutivo para a igreja, mas por outro lado o pessoal mais conservador dentro do cristianismo histórico gostaria que ele tivesse se livrado mais do ranço do método histórico crítico e abraçado a Bíblia realmente como a palavra infalível de Deus completamente. Então seriam essas diferenças. Já que você é especialista na área, tem alguma pergunta sobre isso? Então, a teologia reformada, como bem abordou o pastor, ela tem várias linhas, várias abordagens, várias versões, vamos assim dizer. No seu livro, A Bíblia e seus Intérpretes, o senhor reconhece que há dificuldades na Bíblia, então fica implícito ao reconhecimento que há aparentes contradições, disparidades, mas que o senhor prefere acreditar que se deve a uma dificuldade nossa e que num futuro aquilo que parece contraditório pode encontrar uma solução, né? Em última instância, o senhor está fazendo também uma aposta, vamos assim dizer, de fé, né? Todas as teologias, de uma certa maneira, elas também têm um pressuposto de fé, né? Por exemplo, quando a gente faz uma afirmação teológica, deposita uma crença, de alguma forma ou de outra a gente está excluindo, né, outras crenças, né, ou relativizando elas, né? Como trabalhar, né, diante dessas dificuldades que o texto bíblico apresenta? Muito boa pergunta. No meu livro, A Bíblia e seus Intérpretes, e muito obrigado que você leu. Só lembrando o telespectador que o doutor Augusto Nicodemos Lopes se doutorou justamente em hermenêutica, que é a ciência da interpretação da Bíblia. Então essa é a questão. Tá bem dentro aí dos nossos estudos. No livro, o que eu faço é reconhecer o óbvio, né? Eu começo o livro dizendo que a Bíblia é um livro divino, que é dado por inspiração de Deus, mas também é um livro humano, que foi escrito por pessoas numa determinada época, em línguas humanas, idiomas humanos, em contextos humanos, e que esse lado humano da Bíblia se reflete nos escritos, Se reflete não no sentido de que eles escreveram ou colocaram erros, coisas erradas em verdades, porque aí é que entra a inspiração para preservá-los disso, mas que eles escreveram dentro do conhecimento da limitação que eles tinham. Então, isso significa que aqui e acolá vai parecer que há uma contradição. Um autor está dizendo uma coisa, outro autor está dizendo outra coisa. Por exemplo, nos números que você encontra, se você compara os dois livros de crônicas com os livros o livro dos reis e de Samuel, você pode encontrar alguma divergência de número, de lugar. Sinóticos, por exemplo. Os sinóticos, comparar os relatos de Mateus, Marcos e Lucas. Você encontra algumas diferenças. Mas você vai perceber que essas diferenças, elas não comprometem a mensagem central das Escrituras e nenhuma daquelas doutrinas que eu disse aqui que elas são fundamentais. Por isso que pode-se falar num centro do cristianismo histórico, um conjunto de verdades que a gente pode até
resumir no credo apostólico e acrescentar talvez mais alguns credos e confissões que foram adicionadas com os anos pelo cristianismo histórico, né? Então, existe um miolo do cristianismo, um limite que, se você passar daquilo ali, você já não é mais cristão, de acordo com com esses limites. Dentro dessa cerca, há espaço para diferentes interpretações. Há espaço para você discutir, divergir, como, por exemplo, os reformadores divergiram com relação à ceia, divergiram quanto à questão da eclesiologia, a relação da igreja com o Estado, porque nenhum desses assuntos é considerado fundamental ou vital para o cristianismo. Ele fica ali na periferia. Então, a gente trata essas questões, a gente tem que reconhecer quais são as questões fundamentais, como eu disse, elas estão incorporadas nesses grandes documentos, e as periféricas, que não fazem parte da essência, nós temos liberdade para divergir, discutir. Duas perguntas sobre isso, reverendo. Como é que o senhor vê essa questão do movimento da inerrância bíblica? Uhum. Eles são fundamentalistas, e se não são, por que o termo, que a definição que o senhor deu de fundamentalista, ela é altamente positiva, mas no mundo, quando a gente ouve falar de fundamentalista, parece um sujeito com uma bomba amarrada na cintura. Isso, mas não é culpa dos cristãos, não. Então, um bom cristão é fundamentalista? Sim. Eu creio que todo cristão genuíno, ele é fundamentalista, se você entender o fundamentalismo no seu sentido histórico. Quando o termo apareceu a primeira vez, 1920 por aí, ele apareceu no contexto do conflito entre os cristãos nos Estados Unidos, das igrejas históricas, e a teologia liberal que estava permeando os seminários. Então a teologia liberal negava todos esses pontos, negava que a Bíblia fosse inspirada, negava os milagres de Jesus, negava a ressurreição literal. E aí, de entre todas as igrejas históricas, se levantaram pastores e teólogos para dizer, não, isso aí que vocês estão apresentando, isso não é cristianismo, não. Porque o cristianismo não pode abrir mão desses pontos aqui. Aí vem a autoridade da Escritura, eles usaram o termo inerrância, porque quem provocou foi o lado de lá primeiro. Ou seja, tudo que a Bíblia diz é verdade. Ela não é, por exemplo, um livro científico. Mas o que ela afirma, ela é verdadeira nisso. Você não pode criar um livro de ciências a partir de afirmações da Bíblia sobre a natureza. Mas você não vai encontrar contradições entre a verdadeira ciência, aquilo que comprovadamente é ciência, e o que está na Escritura. É nesse sentido que eles usaram o termo inerrância. Só que aí os adversários, os inimigos, fizeram uma caricatura. Porque inerrância quer dizer que não tem... hoje, a King James, por exemplo, é inspirada por Deus? Claro que não é. É uma tradução, né, o original que seria inspirado, né, seria autoritativo e infalível. E aí, é claro, depois de um tempo, os fundamentalistas, de fato, eles se tornaram belicosos. Aí se juntaram na política americana, à direita americana, passaram a desenvolver um programa político e se identificaram com outras questões que não tinham nada a ver com teologia, e o resultado é que o nome fundamentalista começou a ganhar um termo muito ruim. É quando surge o movimento evangelical liderado por Billy Graham, que funda o seminário de Fuller, a revista Christianity Today, que seria um grupo conservador, mas que não queria aquela intransigência dos fundamentalistas de dialogar com quem pensava diferente. E aí vieram outros movimentos no mundo, né, religiosos fundamentalistas, aí o termo virou realmente pejorativo. Agora, fundamentalismo no sentido inicial e histórico, eu creio naquelas doutrinas. Eu creio que todo cristão verdadeiro, ele é fundamentalista nesse sentido. Crê na inerrância da Escritura, na autoridade da Escritura, crê nos milagres bíblicos, ressurreição de Jesus, que ele morreu pelos nossos pecados, que virá uma segunda vez. Amém. Amém. Para a gente fechar essa parte, reverendo, e os libertinos que o senhor menciona aqui no seu livro? Quem são os libertinos? Libertino é quem usa o Evangelho como capa para viver uma vida licenciosa. Né? Esse termo aparece lá em Judas, quando ele diz lá nos versos 3 e 4 que muitos transformam a graça de Deus em libertinagem. O movimento dos libertinos, ele já aconteceu no século I, eram cristãos dentro das igrejas apostólicas que distorciam o evangelho da graça e entendiam. O raciocínio é mais ou menos o seguinte, e vê se não tem hoje. Se a salvação é pela graça, é pela fé, pelo que Cristo fez,
não importa como eu viva, eu serei salvo de qualquer maneira. Então, era isso que eles estavam dizendo, que a salvação se resumia simplesmente ao perdão de pecados, esquecendo que a graça de Deus, ela não somente nos livra da culpa do pecado, mas do poder do pecado, da presença do pecado, da influência do pecado em nossa vida. Então, o libertino é quem pega o evangelho pela metade. Ele diz, eu estou salvo pela graça e eu vou viver de qualquer maneira. Você encontra hoje muita gente assim, vivendo aí de qualquer maneira, praticando sexo livre, vivendo em imoralidade, viciado em pornografia e dizendo assim, Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericórdia, Ele não vai ligar para o que eu estou fazendo, porque no fim eu acredito em Cristo, no fim vai tudo dar certo. Esse pessoal vai ter uma surpresa, na hora da morte ou no dia do juízo. Quer fazer alguma pergunta sobre isso? A respeito do liberalismo, no seu livro Batalha Espiritual, o senhor conta que quando foi fazer o doutorado na África do Sul, o senhor passou por um período que o senhor temeu, né, profundamente perder a fé. Uhum. E que o senhor passava noites assim, clamando, implorando, né, para que essa fé renascesse, reavivasse. Né? Gostaria que o senhor, já que o senhor falou do liberalismo, né, que o senhor comentasse um pouco essa experiência. Depois. Tem que fazer suspense. Isso aqui é um programa de televisão, não é uma aula, né? Tem que fazer suspense. É que não vai dar tempo nesse bloco para ele responder, e ele vai contar um pouquinho dessa experiência na África do Sul, que eu desconhecia. Ele vai contar para nós o que aconteceu. Ok, estamos voltando com o programa Vejam Só. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Bom ter você aí. Toda noite a gente sorteia um brinde para os telespectadores. Eu, se pudesse, mandaria para todo mundo. Não pode, então a gente sorteia um só. É só entrar no site vejamsó.com.br, botar na enquete e você estará habilitado. O brinde de hoje é lá da escola onde o professor Júlio César trabalha. Né? Ele que está aqui hoje me ajudando a entrevistar o reverendo Augustus Nicodemos. Ele trabalha na Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Dado o recado da Agrade, vamos voltar aqui para a entrevista. Hoje estamos recebendo com muita honra o reverendo Augustus Nicodemos Lopes, e ele está dando uma aula para nós sobre vários assuntos difíceis a respeito da fé cristã. E o professor Júlio César, que é extremamente instigante, né, fez uma pergunta a respeito de uma experiência difícil que eu desconhecia, que o reverendo Augustus teria passado lá na África do Sul. O que o senhor foi fazer lá? Na verdade, na África do Sul, foi o tempo do meu mestrado. Eu fui fazer o meu mestrado em Novo Testamento numa faculdade, na verdade, é uma universidade da Igreja Reformada da África do Sul. E de lá eu fui fazer o doutorado nos Estados Unidos com cursos na Holanda, que foi onde realmente aconteceu essa experiência que o nosso Júlio César estava mencionando. Lá na Holanda eu tive um orientador que foi colocado intencionalmente para orientar os meus estudos, porque a minha postura como conservador era bem conhecida e fazia parte do programa expor os alunos à diversidade. Uhum. Então, lá na Holanda, eles me designaram um orientador que, para você ter uma ideia, Heber, pouco tempo depois de eu ter saído de lá da Holanda, concluído o doutorado, esse pastor, ele apresentou no sínodo da Igreja Reformada da Holanda uma proposta para que a igreja abandonasse a tese de que Jesus morreu pelos nossos pecados e que adotasse a tese exemplarista, que Jesus morreu para dar o exemplo para nós, de como a gente deveria ir até o fim para poder fazer a vontade de Deus. Como um mártir. Como um mártir. Nada de substituição, nada de pagamento de culpa. Então entre ele e Estevão não tinha diferença nenhuma. Pois é, não tinha diferença nenhuma. Então, esse foi o professor que me orientou lá na Holanda. Misericórdia, hein? Então, quando eu chego lá na Holanda, ele então me recomenda, me passa como leitura obrigatória, livros de muitos liberais, gente que tinha um pensamento igual ao dele, que eu já conhecia, já tinha lido muita coisa, mas durante assim 1 ano e meio, a dieta que eu tive de leitura foi só desse pessoal completamente, eu vou dizer até ateu, não é ateu disfarçado, claro, né? Não cria em nada, agnóstico, solapando, mostrando, argumentando, trazendo críticas e trazendo argumentos. Pessoal bem preparado, pessoal muito culto e tudo mais. Então, eu acho difícil uma pessoa que não tem fundamentação, ela ler
ou estudar isso durante muito tempo e pelo menos se sentir, começar a dizer, peraí, né? Começar a fazer perguntas, a se questionar. Então, eu de fato teve um momento lá que entrei numa crise mesmo. Eu disse, meu Deus do céu. E que eu mal conseguia falar com Deus. Mas o tempo todo, isso aí durou mais ou menos um mês, mas durante esse tempo, né, de crise intelectual e tudo mais, eu não conseguia virar as costas para Deus, Heber. Mesmo que eu estava com dúvidas, questionamentos, mas eu não conseguia abandonar Deus. E depois de um mês, mais ou menos, então eu comecei a ler, eu consegui achar as respostas, lendo gente tão capaz quanto a mesma preparação, que mostrava coisas que até eu nem tinha percebido, né? Alternativas àquilo que aquele pessoal estava liberando. Então encontrei satisfação intelectual para aquilo que o meu coração já cria. E saí de lá mais convencido do que entrei a respeito da fé bíblica, da autoridade da Escritura. Eu posso dizer que eu cheguei muito próximo do outro lado, li esse pessoal todinho, vi a argumentação e eu não vejo razão nenhuma hoje para abandonar minha confiança na autoridade da Escritura, na sua infalibilidade, em tudo que ela diz. Passei realmente pela fornalha e graças a Deus ele me preservou. Eu tinha um professor que diria que foi o método de Deus para temperar o irmão. Temperar no sentido que se faz com aço, né? Com certeza. Eu acho que eu voltei um crente melhor do que eu fui. Então, exatamente. Foi a noite escura da alma do irmão? A noite escura da alma, Júlio, que é o termo lá que está lá no livro, né? É verdade. Agora, já que o senhor mencionou a Igreja Reformada e tudo, uma dúvida que, inclusive, foi levantada há pouco tempo, não muito, pouco tempo atrás, por uma publicação da Editora Vida, a respeito do calvinismo extremado. Uhum. Né? Então, eu queria que o senhor é talvez o maior especialista em calvinismo aqui no Brasil, pelo menos dos que eu conheço. Né? O senhor, doutor Heber, meu ilustre xará, né? Uhum. Meu ilustre, ele é ilustre. O Sínodo de Dort, que tem aqueles famosos 5 pontos que o senhor vai falar, porque com certeza, se eu for falar, eu vou errar. O Sínodo de Dort é equivalente ao calvinismo extremado? Eu acho que não. O Sínodo de Dort foi, na verdade, uma reação a um grupo chamado Remonstrantes, que eram discípulos de Jacobus Arminius, que era um professor de teologia na Holanda. O Arminius, ele mesmo nunca publicou nada nessa linha. Foram os alunos dele que tomaram as anotações de sala de aula e publicaram material e apresentaram ao Sínodo da Igreja Reformada da Holanda numa remonstrância, quer dizer, um pedido de consideração. O que eles queriam é que a Igreja Reformada da Holanda revisse a sua soteriologia, que é a doutrina da salvação, e que era calvinista. Então, eles argumentaram, em cima dos ensinos de Armínio, exatamente os pontos. Primeiro, que a predestinação ela é condicional, na verdade, começando pelo primeiro, que o pecado do homem o afeta de fato, mas não o impede, não tolhe o seu livre-arbítrio. O homem é livre para escolher entre o bem e o mal, apesar de pecador. A predestinação é baseada na presciência. Deus viu quem ia usar esse livre-arbítrio e aí predestinou para a salvação. Cristo morreu por todos, para dar oportunidade àqueles que haveriam de escolher a salvação. O Espírito Santo pode ser resistido, a graça não é irresistível, uma pessoa pode se recusar. Deus pode querer salvar alguém e essa pessoa pode dizer que não quer ser salva e vai prevalecer a vontade do homem. E por isso, o último ponto, que o homem pode perder a salvação. Da mesma forma que ele tem livre-arbítrio para dizer eu quero, ele pode também dizer não quero mais e perder. Então, esse é o arminianismo. Esse é o arminianismo. Então, esse último ponto, inclusive, parece que não era defendido por Armínio, mas os remonstrantes, os discípulos dele é que incluíram esse último ponto. Né? E eles apresentaram essa proposta ao Sínodo de Dort, que se reuniu durante bastante tempo, teólogos capacitados discutiram e responderam esses pontos. Então, a resposta é o que ficou conhecido como os 5 pontos do calvinismo, que é, primeiro, a depravação é total. O pecado atingiu a gente de tal maneira que o homem ele não é mais livre para escolher, ele é sempre inclinado para o mal. Portanto, não se pode falar de um arbítrio que seja livre, porque é inclinado para o mal. Logo, a predestinação não pode ser na base da presciência, porque se Deus for deixar para ver quem vai escolher, ninguém vai. O homem é contra Deus.
Então, a predestinação não é baseada na presciência, mas na soberana vontade de Deus, que nos é misteriosa. Terceiro, Cristo morreu por todos, no sentido de que há poder no sangue dele para salvar todo pecador, mas eficazmente ele morre pelos eleitos, por aqueles que vão crer. Deus, no tempo certo, chama irresistivelmente os eleitos pela pregação da palavra ou quem quer que outro método que ele queira, e porque a salvação, então, do começo ao fim é obra de Deus, o homem não pode perdê-la, porque aí Deus teria que mudar o seu propósito. Então, isso foi erroneamente chamado os 5 pontos do calvinismo. Eu vou dizer por que é erroneamente chamado. Porque dá a impressão que o calvinismo é só isso. E dá a impressão que foi Calvino que escreveu isso aí. Não foi. Foram discípulos de Calvino. Calvino já tinha morrido. Já tinha morrido, fazia 100 e poucos anos, né? Então, foram discípulos de Calvino e que tocaram apenas numa área. O calvinismo é muito mais amplo. Ele envolve uma visão de mundo, uma cosmovisão. Ele entra em áreas muito além da questão da soteriologia. É, na verdade, uma visão completa de realidade, uma forma de enxergar a realidade que vai além apenas desses 5 pontos que se referem à soteriologia. O calvinismo extremado é o pessoal, eu diria, é o pessoal que acha que fora do calvinismo não há salvação. Eu, por exemplo, eu não tenho dificuldade em considerar os arminianos como irmãos em Cristo. Acho que eles estão equivocados, porque na hora que eles se ajoelham para dizer a Deus, para orar, eles vão dizer assim: Deus, eu te agradeço porque o Senhor me salvou. Mas peraí, foi Deus que lhe salvou ou foi você, quando você decidiu o que você queria? Então, para mim, de joelhos, um calvinista e um arminiano não tem diferença. Ele está diante de Deus, ele sabe que ele foi salvo pela graça. Então, eu considero os arminianos como meus irmãos em Cristo. Mas tem calvinistas que acham que não, fora do calvinismo não tem salvação. Isso aí eu considero o hipercalvinismo, calvinismo exagerado, exacerbado. Eu não penso que esse era o pensamento de João Calvino. Isso é uma extrapolação indevida, inclusive. Então, já que a gente está nesse assunto, indo um pouquinho além, a dupla predestinação foi ensinada por Calvino ou não? Essa é uma questão que os calvinistas se perguntam até hoje, porque quando você lê as Institutas de Calvino e quando você lê os comentários de Calvino, tem hora que Calvino parece dizer que Deus predestinou tanto para a salvação quanto para a condenação. E tem hora que Calvino parece dizer que a predestinação ela é para a salvação, não haveria necessidade de Deus predestinar para a condenação, porque o homem, pelos seus pecados, já está perdido. Então a predestinação seria apenas para a salvação. Então os herdeiros de Calvino brigam entre si para saber qual deles, qual grupo está correto. O pessoal que a gente chama de supralapsarianos e o pessoal que se denomina infralapsariano. O infralapsariano, se o latim aqui não me foge, é o que diz que a predestinação ela é feita depois da queda, na sequência lógica na mente de Deus. E o supra, que foi feito antes. O supra é o da dupla predestinação e o infra é o que acha que a predestinação é somente para a salvação, não haver necessidade, já que o homem está perdido, da predestinação para o inferno. Eu, pessoalmente, sou dessa última posição. Eu creio que a eleição é para a salvação. Deus, quando decidiu eleger, ele fez isso contemplando a humanidade perdida. Não havia necessidade de predestinar para a condenação. O homem vai para o inferno por sua responsabilidade. E se ele é salvo, é pela graça de Deus. Quer perguntar? Sim. Eu vou voltar à África do Sul. Né? Vamos lá. Sabemos que a Igreja de Cristo, né, como construção humana, né, ela reproduz os vícios, as contradições, as ambiguidades, feita de gente. Né? Como o senhor não acredita que cabe uma meia-culpa à Igreja Reformada na África do Sul por ter abençoado o apartheid, como também os reformados, algumas linhas reformadas aqui no Brasil, por terem se acompliciado com a ditadura militar? Reverendo Jaime White, né, por exemplo, ele disse que no DOPS, né, ele encontrou muitos presbiterianos por lá. Né? O Mackenzie também é notório também a ligação com grupos assim extremados. Cabe uma meia-culpa sem a gente cair naquela de que, mas teve que adotar essas medidas extremas porque também tinham grupos que pretendiam implantar o modelo extremo oposto. Então, na realidade, qual é a meia-culpa que a igreja, no caso a igreja do Senhor, deveria fazer? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. A igreja, ela se expressa dentro dos seus contextos.
E fica muito fácil para nós olharmos para trás, sem termos vivido a situação, e dizermos que a igreja errou e que a igreja acertou. Há mais coisas a respeito do passado e das posturas da igreja do que a gente sabe. Por exemplo, a questão do apartheid. Todo mundo acha o apartheid, de fato, um crime terrível. E, de fato, foi. Mas você sabe a razão por que o apartheid começou? Você sabe o motivo que levou, primeiro, a igreja a não querer os holandeses, quando chegaram na África do Sul, e se separar das tribos e dos povos? A razão inicial foi que eles não queriam a miscigenação por conta da religião, porque eles temiam que essa miscigenação fosse influenciar de alguma forma a pureza do cristianismo. Então, a intenção não tinha nada a ver com a cor da pele. A intenção era inicialmente uma questão religiosa. Depois, é claro, ela acaba virando uma questão, a geração que vem depois já não tem essa visão e faz essa associação com a cor da pele e com a raça. Nesse ponto, a Igreja da África do Sul fez uma meia-culpa. Não sei se você sabe, mas na África do Sul, a Igreja Reformada tem 3 denominações. Tem uma que promoveu ativamente o apartheid, tá certo? E ela não sei de nenhuma meia-culpa dela. Tem uma que é a maior, que fez uma publicação e oficialmente se desculpou e pediu perdão. E tem outra que sempre foi contra. Então, na verdade, são 3 igrejas e uma delas ela fez a meia-culpa. E elas cooperaram, né, porque a África do Sul, quando o apartheid acabou, eles fizeram uma comissão, equivalente à Comissão da Verdade aqui, né? Eu não lembro o nome que foi dado. Você lembra? Não. E é o Philip Yancey que fala muito disso nos livros dele, que reuniram, então, vítimas e algozes, e os algozes pediram perdão para as vítimas, foram condenados e tal. Mas houve a Comissão da Reconciliação. Sim. Eu acho que a Igreja Reformada cooperou. Ah, sim, participou ativamente disso. E durante o tempo que eu tive na África do Sul, Heber, eu participei de uma comunidade cristã onde o apartheid não funcionava. Os brancos e os negros, eles estavam, o que eles chamavam de mestiços colored, né? Eles adoravam juntos, estavam juntos. Onde o evangelho prevaleceu de verdade, essas distinções na prática não havia. Não havia. Então, o que às vezes o pessoal não falava também, e eu não estou defendendo o apartheid, eu sou contra o apartheid, mas o que o pessoal não via também é que havia o apartheid entre as próprias tribos. Zulus e Suanas, eles não se davam. Se você colocasse um trabalhador de Suana junto com um Zulu numa mina de carvão, eles se matavam. Esse conflito é anterior. Eles se matavam, não tinha. E entre os próprios brancos. A África do Sul foi colonizada primeiro pelos holandeses e depois pelos ingleses. Os ingleses ficaram no Cabo Sul, no Cape Town, na cidade do Cabo, a parte do sul, e os holandeses, eles entraram para o interior do país. Também não se falam, não se davam. Então, é um país totalmente fragmentado. E é muito simplista reduzir a questão entre pretos e brancos e dizer que a questão é simplesmente étnica e racial. Então, só quem viveu lá, como eu vivi, pode ter uma experiência em loco da situação, tá? Para poder dizer assim, é uma questão de ter que fazer meia-culpa e tudo mais, tem que ter vivido a situação lá para entender a coisa. Mesma coisa a questão da ditadura. Sempre a história tem 2 lados. Fica muito fácil a gente olhar para trás e dizer a igreja presbiteriana se envolveu. Que igreja presbiteriana? Que parte dela? Presbiterianos que lá estavam representavam a igreja? A nossa igreja ela é conciliar. Ela tem presbitérios que têm determinadas autonomias. Então, eu não acho que cabe à igreja presbiteriana meia-culpa nenhuma a respeito disso. Pelo que ela pediria perdão? Ela não torturou ninguém, não tirou o direito de ninguém. E se houvesse algum torturador entre os presbiterianos, a culpa não é da igreja? De jeito nenhum. Se a gente soubesse, certamente essa pessoa perderia os seus privilégios de presbiteriano. Por muito menos, presbiterianos perdem o direito de membresia na igreja. Embora essa seja uma questão muito complicada hoje. Sim. Aqui no Brasil, né? Porque se a gente for sempre justificar, né, extremos de um lado pela ameaça de extremos do outro, né, você entra num círculo vicioso sem fim. Nós estamos vendo muitas disputas hoje de radicalismo de um lado, baseando... eu vou radicalizar de um lado, porque o outro lado também é extremista, radicaliza. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem de reconciliação. Então, assim, independente assim, das causas, é abominável à luz do Evangelho você discriminar uma pessoa pela cor da pele, pela etnia,
pela cultura, independente dos motivos em si, né? Então, é um atentado à fé, ao modelo de Jesus, né? Jesus, nós temos o exemplo, por exemplo, acho que aproximado aí, quando ele chega os seus discípulos aos samaritanos, ele é rejeitado, e os samaritanos querem o quê? Pede para ele, quer que a gente mandemos descer fogo do céu para os destruir? É os discípulos que pedem. Os discípulos João que pedem. Entre eles, o apóstolo do amor. Pedro, por exemplo, quando Jesus é preso, ele pega lá a espada e decepa a orelha, e Jesus o repreende. Então, assim, se a gente fosse tomar assim, mas esse é um ataque extremo, ele estava defendendo a fé, né? Ou a gente age pelo espírito da religião, ou a gente age pelo espírito de Jesus. E no espírito da religião se justifica tudo em nome de tudo, né? No espírito de Jesus a gente tem o desafio de oferecer a outra face, né? É verdade. Quantos anos você tem? Eu tenho 32 anos. É muito novo. Eu estou com quase uns 50 e poucos, né? Então, eu me lembro, eu era garoto, quando instalou-se a Revolução no Brasil, era um período bastante complicado, né, em que houve, de fato, um posicionamento. Por exemplo, eu me lembro de ter lido alguns artigos de um jornalista da minha denominação, que já faleceu, o reverendo Lessa, e ele mencionava que havia uma revista, eu lembro dessa revista que minha mãe assinava, a revista Life, né, e que a Revolução se deu em março, né, dia 31 de março. Na verdade foi dia 1º de abril, mas era feio, então ficou como dia 31 de março. Já em maio, a revista Life publicava artigos elogiando a posição do Exército. Tal, quer dizer, então houve, de fato, um certo alinhamento de algumas igrejas mais tradicionais que vinham receando o avanço do movimento comunista. E não só as igrejas tradicionais. Eu lembro que o pastor Ernesto Nini, que está vivo até hoje, tem 97 anos. 97 anos de idade, ele foi quem começou o movimento de jejum e oração, o Dia Nacional de Jejum e Oração, dia 15 de novembro, todo ano, para clamar a Deus para impedir o avanço comunista no país. Então, houve sim um alinhamento das lideranças evangélicas tradicionais em favor do movimento do exército, né? Por causa do medo que se tinha do avanço comunista. Depois, como aconteceu na África do Sul, a coisa degringolou, né? Mas havia também, mesmo entre aqueles, né, que de certa forma não eram da esquerda, né, apoiaram por um momento o regime militar, né, como o caso do Dom Luciano Mendes, esse que morreu no último ano. Ele era notoriamente, né, contra, né, a ideologia de esquerda, mas ele abrigou vários prisioneiros, né, e falou para os militares isso. Ou seja, eu sou contra, mas eu também não admito tortura. Não vou colaborar. Que eu creio que é a posição correta, né? E eu duvido que tenha dentre esses líderes nacionais que entenderam que na ocasião tinha que orar pelo que estava acontecendo, duvido que qualquer um deles fosse apoiar a tortura ou qualquer outra coisa, né? Isso não existe. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. À vontade. O Espírito de Jesus é o Espírito de reconciliação em alguns casos. Porque mesmo Jesus, que fala de reconciliação, pega um chicote e expulsa vendedores do templo. Religiosos. Né? Mas ele faz isso. E ele se vira para os religiosos fariseus, Mateus 23, e pronuncia contra eles um dos discursos mais severos. Então, quando a gente fala a respeito de Jesus, a gente precisa ter cuidado para não passar a impressão de que com Jesus vai tudo, que Jesus aceita tudo e que sempre o caminho de Jesus é esse. Eu vejo Jesus confrontando, eu vejo Jesus inquirindo. Você lê, por exemplo, as cartas de João no livro de Apocalipse, as 7 igrejas, você vê que Jesus está o tempo todo questionando e confrontando e dizendo, se você não se emendar, isso e isso vai acontecer. Então, a gente precisa, quando vai tentar entender a figura de Jesus, ter o quadro completo. Né? Ter o quadro completo para a gente não chegar a uma compreensão equivocada do ser do Senhor. Essa fala do Senhor retoma um pouquinho
aquela explicação que o senhor deu sobre os libertinos, porque o que eu vejo hoje, talvez alguém escreveria dizendo, são os abusadores da graça, né? Que se tomam como discípulos do movimento reformado na medida em que a salvação não depende de nós, depende de Deus, é obra de Deus e, portanto, ela não se perde, e que propõem um discurso, usando a palavra reconciliação, mas num sentido de abuso. Né? Vale tudo, vale para todos, o que tem que prevalecer é o amor e tal. Eles estão alinhados com os libertinos ou os libertinos não têm nada a ver com isso? Eu acho que estão alinhados com os libertinos, porque, veja só, Heber, para haver reconciliação, é necessário que haja arrependimento. O próprio termo reconciliação já pressupõe que há duas partes que estão batendo cabeça uma com a outra. E nos relacionamentos humanos, isso sempre implica que há pecado, houve erro de parte a parte. Para que a reconciliação seja genuína, há necessidade de arrependimento. E para que haja arrependimento, é preciso confronto. Você vê lá, por exemplo, Jesus dizendo, lá em Mateus 18, se o teu irmão pecar contra ti, vai repreendê-lo entre ti e ele só. Se ele não se arrepender, leva 2 ou 3, um petit comité. Se ele não se arrepender, dize à igreja. Se não se arrepender, considera como gentio e publicano. Então Jesus está dando ali o caminho da reconciliação, que passa pelo confronto e pela chamada ao arrependimento e a confissão do erro. Então, se as pessoas não estão dispostas a serem confrontadas, reconhecer os seus pecados e mudarem, é impossível haver reconciliação. Os libertinos não querem essa conversa. Os libertinos querem fazer o que querem e não querem saber de arrependimento, de mudança de vida, porque eles dizem que a graça de Deus e o amor de Deus e o favor de Deus já prescreve isso aí. Eles não estão debaixo do juízo de Deus, porque uma vez que Cristo morreu pelos nossos pecados, não importa o que você faça aqui, Deus vai sempre estar lhe perdoando. Exatamente. Só que o perdão na Escritura, ele está condicionado, como eu disse, ao quebrantamento, ao arrependimento, ao reconhecimento e à entrega completa do ser da vida a Deus. Aí há a verdadeira reconciliação. Eu concordo com o pastor. A graça, ela pressupõe o arrependimento, né? Sem arrependimento, graça não é graça, é graxa, né? Agora, Jesus, ele convida ao arrependimento, um grupo religioso, por exemplo, os fariseus, que não tinham nada de libertino, né? Era um grupo que confiava muito na sua moral, na sua virtude, verdade, gente da cátedra. É isso aí. Doutores, então, gente que dizia que via. E Jesus diz, aí é o problema, né? Porque se vocês fossem cegos, né, vocês, entre aspas, não teriam nenhuma culpa, né? Então, de fato, há esses grupos, né? Mas há muitos também, né, que resistem ao arrependimento porque se escudam na religião, nos poderes que ela confere. Escudam-se na moral, escudam na boa virtude. E para esses que Jesus também chama o arrependimento. Sim, o chamado é geral. Jesus chamou ao arrependimento Zaqueu, que não tinha nada de religioso. A mulher que foi apanhada de adultério, Jesus diz, vai e não peques mais. Jesus chama ao arrependimento todos. Nicodemos, manda nascer de novo. Nicodemos. Não tem... Então, eu acho complicado você pegar os religiosos como sendo o ápice ou o ícone do mal, quando na Escritura eles são apenas uma parte. Você vai ver que a luta de Jesus não é somente contra os fariseus. A luta de Jesus é contra toda a incredulidade e contra toda a recusa das pessoas que não querem admitir o seu senhorio. É a mesma coisa o ministério dos apóstolos. Os apóstolos não só tiveram dificuldade ou encontraram resistência da parte, por exemplo, dos fariseus ou dos judaizantes, mas encontraram dificuldade dos comerciantes que vendiam estátuas e nichos da deusa Diana, porque estava prejudicando o negócio dele. A reação deles não era religiosa, era comercial. Então, é muito difícil você reduzir a oposição a Jesus apenas à questão religiosa, porque a incredulidade e a hostilidade a Deus você vai encontrar em todas as categorias. O religioso é apenas uma delas. Os herodianos não eram religiosos. Não, era um partido político. Exatamente. E que não queriam perder o status quo. Eu vou chamar um intervalo. No próximo bloco é imperdível. Eu vou pedir para o reverendo Augusto Nicodemos Lopes falar sobre... Olha o livro que ele escreveu. Olha aqui, ó. O presbiteriano também trata disso, irmão. Batalha espiritual. O que você precisa saber sobre batalha espiritual, né? Nós não falamos nada do demônio ainda, então ele vai ter que falar um pouquinho aqui
capeta chifrudo. Vou pedir para ele falar também sobre a questão do teísmo aberto, que, aliás, o senhor ficou notabilizado no mundo neopentecostal por causa da questão do teísmo aberto, né? E tem uma perguntinha simplíssima aqui no site. Uma pergunta ao reverendo Augusto Nicodemos. Sei que o reverendo segue a teologia reformada, portanto, minha pergunta é: em que consiste a teologia reformada? E por que temos que segui-la? E no que ela difere das outras teologias? Bobagem. Em 2 minutos ele responde. No próximo bloco a gente volta. Estamos voltando do programa, vejam só. Que bom ter você aí, né? Uma alegria tê-lo como nosso telespectador. E a gente quer agradecer bastante o carinho da sua audiência e mandar um ósculo santo muito especial para um irmão querido chamado Dudu. Ele é lá do Mato Grosso, né? E ele faz charges, ele desenha charges. E se você quiser encomendar uma charge aí para o seu pastor, né? Fazer uma charge do seu pastor ou de alguém da sua igreja, manda um e-mail para ele, duducharges@hotmail.com. Entrando no site vejamsó.com.br, você tem lá uma aba nova que a gente colocou lá umas charges, as charges que o Dudu tem feito, né? E, olha aí. Adivinha quem é esse da direita? O senhor conhece? É a cara do Fernando Almeida, não? Ele mesmo, o reverendo Fernando Almeida, que trabalha com o senhor lá na Universidade Mackenzie, né? E que esteve aqui no programa. Tá bem bonito. Tá mais bonito na charge do que ao vivo. Muito bom. Um ósculo santo para você, Dudu. Hoje o programa é especial, nós estamos entrevistando o reverendo Augusto Nicodemos Lopes, que, entre outras coisas, muitas, né, é escritor de livros. E ele escreveu esse livro aqui, O que você precisa saber sobre batalha espiritual. Por que o senhor escreveu esse livro, reverendo? Porque esse assunto é um assunto da mais alta importância, não é, para o cristão e particularmente no presente para a igreja brasileira. A Bíblia fala de uma batalha espiritual, ela é muito clara a respeito disso. Nós estamos cercados de seres perversos, maus, que são seres espirituais, poderosos, inteligentes, organizados, que têm um plano, têm um propósito que é nos afastar de Deus, prejudicar o avanço do Evangelho e, de fato, representar a oposição e a hostilidade a Deus. E nós precisamos estar preparados para isso. E eu sinto que o modelo de batalha espiritual que vem sendo propagado no Brasil, ele não corresponde totalmente àquilo que a Bíblia fala. Há, de fato, uma batalha espiritual acontecendo. Só que, engajados como estamos nessa batalha, nós precisamos saber, de fato, quem é o adversário, quais são as suas estratégias, quais são os seus planos e como combatê-lo. E falta de inteligência nessa área pode trazer prejuízos para nós. A gente pode pensar, por exemplo, que o alvo maior do diabo é colocar doenças em nós, tirar nosso emprego, afligir nossa vida materialmente. Eu não nego que ele faça isso, Weber. Mas eu entendo que a Bíblia nos diz que o alvo maior do diabo, a sua maior estratégia, não é plantar doença, tirar meu emprego, afligir minha vida materialmente, mas é corromper a minha mente, é perverter a verdade, é espalhar o erro, fazer com que as pessoas creiam no erro e na mentira. É isso que finalmente vai levá-las para longe de Deus. Então, esse livro tem como objetivo mostrar o que é a batalha espiritual de acordo com o que a palavra de Deus diz. Foi por isso que eu escrevi. Então, na esteira dessas questões, dessas confusões que o diabo faz na nossa mente, existe um movimento aí que foi bastante forte e, de repente, sofreu um refluxo, né? Acabou isolado. E a leitura que eu faço, não sei se o professor Júlio concorda comigo, mas a leitura que eu faço é que o que mais contribuiu para esse refluxo do movimento chamado de teísmo aberto foi justamente um clamor iniciado pelos seus artigos, os artigos do senhor, que repercutiram
na internet assim, ad eterno, né? Foram parar em boletim de igreja local, enfim. E o senhor se transformou numa espécie de porta-voz do mundo teológico conservador contra essa novidade chamada ateísmo aberto, que é bastante sedutora, né? O ateísmo aberto é, com certeza, sedutor, ou não? Sim, é uma espécie de antropologia, né? Porque o Deus do teísmo aberto, né, de certa forma, ele é a projeção de uma aspiração humana, né? De um Deus que pode ser modelado, de um Deus que evolui, né? Então, é muito fácil assim, né, filosoficamente, a gente adequar, né, a evolução humana à evolução divina, como um processo de aprendizado. Bom, se a gente parte desse pressuposto, fica complicado, porque daí nós já não sabemos mais em quem nós temos crido, né? E pior do que isso, o que eu acho que era muito sedutor no movimento do teísmo aberto, era que poupava Deus das desgraças acontecidas no mundo, né? Que, não resta dúvida, para quem crê na soberania de Deus, fica difícil. Mas filosoficamente não é tão problemático assim. Como assim, filosoficamente? Se nós pensarmos um Deus cristão, é um dilema, assim, como pode um Deus amoroso, né, permitir que tenha tanta miséria, né, por pessoas assim, morrendo de subnutrição, pessoas estupradas, pessoas violentadas, discriminadas. Esse é um dilema. Mas, filosoficamente, por que se existe um Deus, ele tem que ser bom? Por que não pode ser um Deus assim, que gosta de pregar peça nos seres humanos, gosta de tapeá-los, gosta de ludibriá-los, como o demiurgo, né, os deuses gregos? Então, assim, esse é um problema, mas não é um problema geral. Mas não é esse o Deus da Bíblia? Esse não é o Deus da Bíblia, mas o que acontece quando nós colocamos como um Deus, nós já estamos limitando uma representação de Deus. Mas o teísmo aberto não nasceu entre cristãos? Cria-se essa dificuldade. Mas, por exemplo, os japoneses, quando aconteceu essa tragédia aí, né, o terremoto. O terremoto, né? Eles não levantaram essas perguntas, porque eles entendem o quê? A tragédia é um episódio natural da vida. Você não vira ficar, meu Deus, né, como aconteceu essa tragédia? Não, isso é tão natural. Eles foram lá reconstruir, o Japão novamente está em pé. Então, essa pergunta surge, né? Mas eu tenho a forte suspeita de que boa parte das pessoas que têm essa postura diante da vida acreditam na reencarnação. Porque quem acredita que a vida é uma só, não aceita com tanta passividade assim que exista um Deus controlando a vida, controlando as forças do universo, e mesmo assim acontecem coisas absurdas. Não, o pensamento histórico, por exemplo, é que o mundo é. A vida ela é, não é como deveria ser ou como a gente gostaria que fosse. Então, como a vida cabe tudo, todas as alegrias e as tristezas possíveis. Que, trazendo para o pensamento cristão, né, é aquilo que nós encontramos nas Escrituras, ou seja, né, a fé, ela não te imuniza, né, de todas as tragédias possíveis. Agora, o que diferencia é o quê? Que eu sei que a minha vida está oculta com Cristo. Então, por exemplo, se nós vivermos mais 10, 50 anos, ou se nós sairmos aqui da gravação do programa, sermos assaltados e assassinados, não faz a menor diferença, porque a nossa vida já está oculta. Assim, essa pergunta fica para quem ainda não passou, mas não faz o menor sentido mais para quem já saiu dessa dimensão. Não sei. Do ponto de vista acadêmico, isso faz sentido, mas eu estava lendo um dos expoentes aí, que o senhor deve conhecer de cor, do teísmo aberto, que ele dizia assim: eu não consigo chegar para uma mãe cuja filhinha de 6 anos foi estuprada e dizer o que o professor acabou de falar. Não, ela tem que ser consolada, ela tem que ser abraçada. E ela vai perguntar: reverendo, onde estava Deus quando aquele desgraçado fez o que fez com a minha filha? Como é que o senhor lidou com essas questões? Essas questões, de fato, não são fáceis de lidar. Eu estou totalmente de acordo com o Júlio César aí na questão, quando ele falou na questão teológica, não é? Eu acho que o problema está na pergunta. A pergunta é: como é que um Deus bom permite o sofrimento no mundo? Porque a pergunta correta deveria ser: como é que um Deus que é bom, justo, santo, verdadeiro e reto
permite o sofrimento no mundo. E aí então você tem um quadro completo de Deus. Ele não somente é bom, mas ele também é justo, ele também é reto, ele é verdadeiro. Isso significa que no universo dele, onde o pecado existe, sempre haverá consequências. Deus não vai nos livrar sempre das consequências do pecado. Eu não estou me referindo somente às consequências daqueles atos pecaminosos que eu cometo, mas a raça humana como um todo, ela é vista na Bíblia como estando debaixo do justo juízo de Deus. Paulo, por exemplo, em Efésios, se refere à humanidade como sendo, por natureza, filhos da ira. Filhos da ira. Ou seja, nós fazemos parte de uma raça que, por conta da sua pecaminosidade, está debaixo dos juízos e dos castigos temporais e das consequências dos nossos próprios erros e dessas perturbações morais que existem no mundo por causa dos nossos pecados individuais e coletivos. Então, nem sempre Deus nos livra das consequências dos nossos pecados e dos outros. O motorista bêbado, um estuprador. Né? Se ele fosse... Por quê? Porque ele é um Deus que não somente é bom e misericordioso, mas ele também é justo, santo. E um dia, e é aí que está, como a gente lida com isso. Filha, isso aconteceu, mas você tem que saber que Deus, pensando no caso da menina que foi maltratada, isso aconteceu, Deus está aqui, nós vamos orar, vamos nos recuperar disso aqui, e você pode ter certeza que Deus tem estabelecido um dia em que ele vai com justiça julgar o mundo. Isso não vai passar em branco, filha, porque há um Deus que é justo, há um Deus que é reto, nos planos misteriosos dele. Isso aconteceu com você, mas você pode saber que Deus viu e que na hora dele, no tempo dele, a maneira dele, a pessoa que fez isso, ela vai pagar por isso. E você pode até saber que Deus receberá essa pessoa, se essa pessoa se arrepender do que fez. Vamos orar por essa pessoa. Vamos pedir a Deus que toque o coração dela, que mude a vida dela, para que ela se converta e um dia ela possa chegar a você e quem sabe até pedir perdão. Então, tem como consolar. Agora, não tem como consolar dizendo, aconteceu porque Deus nem sabia o que ia acontecer, nem tinha poder para evitar, e também não vai ter poder para punir. Isso é que não consola. A soberania de Deus e um Deus forte, aí sim ele é uma rocha para nós, mesmo quando essas coisas acontecem e parecem assim tão terríveis, como de fato são. Mas é nesse Deus soberano que nós vamos encontrar conforto. Não tem onde encontrar outro conforto. Não tem outro lugar para encontrar conforto a não ser nele. O senhor acha que essa postura teológica morreu? Você fala do teísmo aberto? Eu acho que sim. Não totalmente, não é? Na verdade, essa postura ela é muito antiga. Ela, na verdade, é uma forma moderna de socinianismo. Os socinianos, há 4 séculos atrás, 3 séculos e meio atrás, eles já estavam levantando essa questão se Deus de fato conhecia o futuro, se Deus tinha algum controle. Então isso que a gente chama de teísmo aberto é uma versão requentada dessa heresia antiga, não é? E ela pode passar um tempo aqui apagada, mas vai voltar. Sempre o ser humano vai, como disse o Júlio César, querer humanizar Deus ou projetar Deus à sua própria imagem e semelhança. Mas só complementando, né, como o pastor colocou, né, você pega todas essas ideias, né, e você vai assim no núcleo duro mesmo, são velhas ideias recalchutadas, assim, que tomaram um banho de loja. É isso aí. Não existe nada totalmente novo, né? Todas as ideias que nós pensamos que seja original, na verdade, o máximo pode ser na indumentária, pode ser no revestimento, mas o núcleo duro mesmo delas. Então você remonta a Ário, você remonta a Marcião. Exatamente. Eu não sei se eu posso dizer mais alguma coisa sobre isso para ajudar a compreender. Eu acredito que, pelo menos aqui no Brasil, o que motivou essa postura de que Deus não conhece o futuro, na verdade foi um raciocínio lógico. Um raciocínio lógico. A ideia é a seguinte: não estou dizendo que eu concordo com isso, estou dizendo que essa foi a sequência lógica e teológica nos proponentes da ideia. Se o homem é totalmente livre, e ele precisa ser totalmente livre, Deus não pode nem conhecer o futuro. Porque se Deus sabe o que eu vou fazer daqui a 10 minutos, então aquela decisão
já não pode ser mudada, porque Deus já sabe. Então, para que eu seja totalmente livre, eu não somente tenho que negar a soberania de Deus, mas eu tenho que negar a presciência de Deus e a onisciência de Deus, para que eu possa afirmar a plena liberdade humana. Porque, não é verdade? Se Deus sabe que quando sair daqui eu vou tomar um sorvete de morango ali na esquina, então, num certo sentido, o futuro já está fixo. Sim. Né? Então eu tenho que negar não somente a soberania, mas a onisciência de Deus e a presciência de Deus. É por isso que quando essa teologia apareceu, a reação não foi dos calvinistas só. A reação foi, inclusive, dos arminianos. A reação foi de todo o grupo evangélico, de todas, porque ameaçava uma doutrina central e querida para todos, independente de ser arminiano, calvinista, que é exatamente que Deus, ele é onisciente, que ele conhece o futuro. Então, eu creio que esse foi o raciocínio que levou a essa postura extremada. Acredito que o problema também, teologia, é a prisão de Deus ao tempo, né? Como se para Deus tivesse também o ontem e amanhã, né? E para Deus né? Como dizia Agostinho, né? Deus está no eterno agora, né? E a própria física, né? Comprova assim, que o passado e o futuro são ilusões, né? Dos nossos sentidos, né? Então, quando a gente prende a Deus nessa linha do tempo, de fato fica muito complicado, né? A gente tentar compatibilizar, né, essas noções, né? Como compatibilizar a soberania de Deus com a liberdade humana? Não tem como compatibilizar. Né? Viva, né, a proposta de Jesus, o caminho de Jesus, né, num caso como esse, o terremoto lá do Haiti. Né? Na época eu escrevi um artigo, eu apontei assim, o Deus, né, que não impediu, né, o terremoto, era o mesmo Deus que estava com os enfermeiros, que estava com todos aqueles voluntários que foram acolher, assistir, abraçar, e não ficaram fazendo perguntas teológicas, foram lá servir. Então a gente faz muita pergunta quando a gente não quer servir, né? Jesus, por exemplo, quando a torre de Siloé, ele não deu uma resposta, né? Todos, se não se arrependerem, perecerão. Não só os 18 que morreram. Não só os 18, eles não eram mais pecadores, né? Porque nessa hora muitos querem dizer, mas eles, na época eu vi explicações do sentido, que era castigo de Deus por causa da feitiçaria. Natural. Era punição, era pecado de Deus, enfim, né? Então, assim, se é punição, pecado de Deus, assim, azar deles, né? Agora, eu queria que o senhor explicasse para nós um título muito estranho que o senhor deu para o seu livro, esse aqui, ó, O Ateísmo Cristão. Como é que pode ser? Se você é cristão, você não pode ser ateu. Se você é ateu, não pode ser cristão. Como é que pode ter ateísmo cristão? O título desse livro é tirado já do primeiro artigo, onde eu faço a citação de uma teóloga de linha liberal, que foi copiada aqui no Brasil por alguns teólogos também de linha liberal, que diz que você acreditar num Deus que intervém, num Deus que está no controle da história e num Deus que se imiscui na realidade humana, interfere na realidade humana, isso leva você à passividade. E que isso é o que está por detrás da passividade de determinados grupos que deveriam estar envolvidos em ação social, em ativismo político, enfim, em uma série de atitudes para tornar o mundo melhor. Aí ela diz, os cristãos devem viver como se Deus não existisse. Ou seja, tudo depende de mim. Eu é que tenho que correr atrás, eu é que tenho que fazer e tudo mais. Então, para mim, isso é ateísmo cristão. A pessoa se diz cristã, mas diz, eu tenho que viver como se Deus não existisse. Ora, isso não faz o menor sentido, porque se você der uma olhada, não faz sentido primeiro historicamente, se você olhar para vou chamar de ativista por falta de uma palavra melhor, se você olhar para os grandes ativistas cristãos que fundaram universidades, fundaram hospitais, abriram creches, lutaram na política para promulgar leis justas, e muitos cristãos estão por detrás disso tudo, eram pessoas que eram teístas, acreditavam em Deus, oravam a Deus, dependiam de Deus. Muitos eram inclusive calvinistas, nem todos, mas muitos eram, acreditavam num Deus soberano e tudo mais, e não viam incompatibilidade em você crer num Deus que age na história, que tem a visão geral da história e o controle dela, e a nossa responsabilidade para com o próximo e tudo mais. Então, você dizer que para você cumprir o mandato cristão, você tem que viver como se Deus não existe, para mim isso é ateísmo cristão. Agora, reverendo, a gente está no último bloco, então tem que... Mas já? Já, tem que correr um pouquinho. E eu queria saber o seguinte, o senhor mencionou numa das suas falas, falando sobre a África do Sul,
sobre fundamentalismo. Sim. Que o movimento começou muito sério, muito bom e tal, e depois, com o passar do tempo, acabou se transformando ou sendo visto como uma força aliada à direita política norte-americana, né? Estou falando de fundamentalismo cristão, evidente. Isso. Né? E hoje eles se resumem a uma luta contra o aborto lá nos Estados Unidos e tal, por causa do bipartidarismo, aquela coisa toda. Corremos o mesmo risco no Brasil? O senhor vê que os evangélicos estão, de alguma forma, indo na mesma direção, querendo levantar bandeiras aí únicas, enfim? O Brasil nunca teve partido de direita, né? O Brasil sempre foi de esquerda. Você tem a esquerda mais moderada, mais centrada, mais radical. Teve a Arena. Mas a direita americana, que é a republicana, ela é muito mais radical em torno dos valores que eles consideram inegociáveis, não é? Do que os grupos brasileiros que você encontra aqui que estão na política. E lá eles são ativistas mesmo, né? Eles criam ONGs, criam organização, fazem passeata, se movimentam, elegem, deixa de eleger, ou vota, deixa de votar por conta disso e tudo mais. Então, eu temo hoje, sua pergunta é da mais alta importância, eu temo hoje que nós entremos na política sem estar preparados. Os evangélicos hoje estão tão fragmentados, falta uma visão coerente de mundo. De repente você vê uma pessoa que é evangélica, está num cargo público, que faz declarações teológicas desajeitadas, desastradas, que falta um conhecimento básico de teologia, de interpretação. Aí, quando ele é criticado, a lama respinga em todos nós. Verdade. Respinga em todos nós. Aliás, eu tenho até uma postura que pode parecer um pouco radical, mas eu acho, por exemplo, uma pessoa que é pastor e que ganhou popularidade ou que se projetou como pastor, se ele pretende ou aspira a um cargo político, devia renunciar. E não entrar na política como pastor, mas entrar na política como um diplomata, como alguém que foi preparado para aquilo, para não misturar as coisas, porque no fim quem sofre é a igreja. Quem vai sofrer é a igreja. Se ele disser alguma bobagem, se disser alguma coisa, quem vai sofrer é a igreja. Eu acho que nós precisamos nos preparar. Creio sim que a igreja deve, de alguma maneira, exercer o seu papel profético. Ela deve falar ao Estado, ela deve orar pelos governantes, ela deve preparar jovens com a vocação política e ajudá-los a desempenhar o papel. Acho que o político evangélico ele tem que ser político do brasileiro, ele tem que legislar em favor do brasileiro, ele não é despachante de igreja, mas ele tem que ver o bem público de todos, indistintamente, e não ficar lá simplesmente defendendo os interesses da igreja, que precisam ser defendidos, mas defendidos porque amparados pela Constituição, porque nós somos brasileiros, temos direito de expressão, direito de consciência, direito de fala, direito de ter os nossos cultos e de dizer o que se pensa, sem ofensa, é claro. Mas isso todo cidadão brasileiro tem, não é só o evangélico. Então, eu acho que a igreja está despreparada, eu não sei bem o que fazer a essa altura, porque eu acho que já perdemos muito tempo, mas eu creio que é necessário que os evangélicos levem a sério essa questão da participação dos evangélicos na política, porque se não for gente preparada, vai acontecer, infelizmente, o que a gente tem visto por aí. Tem um nome que tem uma atuação destacada, que é a Igreja Presbiteriana, inclusive o Henrique Afonso, né? Não sei se o senhor conhece o Henrique Afonso. Conhece, por exemplo, de Gema. Temos o trabalho do Carlos Alberto Bezerra, deputado estadual, no combate ao trabalho escravo, à violência infantil. Trabalho da Marina Silva, também, referência internacional. Agora, é curioso que essas figuras elas são conhecidas não por serem evangélicas, mas pela militância, né? Pelas causas de interesse público. O que é bom. O que é ótimo. O que é ótimo. É isso aí. Agora, bom, enfim. É a velha história, né? Uma questão até vai ser tema da próxima semana ou da outra aqui no Vejam Só. Será que os evangélicos se uniriam para apoiar um candidato evangélico à presidência? Porque nada nos une. Se a Dilma quiser falar com os católicos, ela fala com a CNBB. E se ela quiser falar com os evangélicos? Ela vai ter que reunir uns 200 negros lá para... Então, não é? É verdade. Bom, o Marcos Feliciano, por exemplo, está no olho do furacão. Lembremos, né? Ele é um partido de sustentação da Dilma. No segundo turno da eleição em 2010, ele gravou um vídeo assim, enaltecendo, né, o presidente Lula, né, reconhecendo que ele muitas vezes foi preconceituoso, né, e pedindo, né, afiançando a palavra dele, né, para que os evangélicos votassem
na Dilma, junto com outras lideranças. Sim. Agora, como o pastor colocou ali, o problema é o despreparo, né? E também o fisiologismo, o oportunismo. Por exemplo, nós vemos assim, pastores, né? Não vou falar o nome, que de repente pode comprometer, né? Mas assim, eles usam a bandeira do combate à militância gay, bate gay. Então, assim, até no segundo turno de São Paulo, dizia que ia acabar com o candidato Haddad. Mas no Rio de Janeiro, apoia escancaradamente um prefeito que promove uma agenda gay. E daí você começa a perguntar assim, o que está por trás disso, né? Porque os 2 pesos e 2 medidas, né? Só não falo porque estou como visita aqui, não quero causar problemas para vocês. O Jetson de Caicó, no Rio Grande do Norte. Gosto muito do programa, assisto sempre que posso. E eu acredito que a Igreja de Jesus tem muita fome da presença de Deus e muitas vezes querem mais e mais do Espírito Santo. No entanto, a falta de conhecimento e de entendimento da palavra de Deus e a falta da busca por intimidade com o Senhor deixa muitas pessoas frias ou desanimadas. A igreja precisa buscar mais o avivamento e entendimento da palavra. Quando conseguirem isso, chegará o ânimo e a vontade de servir mais a Jesus. Muito bom. Bom. Lá em Caicó. O Lucas Andrade Dantas, de Betim, em Minas Gerais. Paz do Senhor, reverendo Augusto Nicodemos. Estava olhando na internet e vi alguns livros seus. Para o senhor, o que é uma igreja complicada? É a igreja de Corinto, né? Que o livro... vou te mostrar aqui. Esse livro, ele foi escrito... Na verdade, ele é um comentário nos primeiros 4 capítulos da carta... eu falei Efésios, na verdade é Coríntios, né? São os 4 primeiros capítulos da carta que Paulo escreve aos Coríntios, a primeira carta, onde ele trata da questão das divisões que havia na igreja, formação de grupos e um tipo de ministério, Weber, que não era saudável, né? Uma visão que os coríntios tinham a respeito dos líderes cristãos, em que eles faziam comparações e se exaltavam a favor de um contra outro, e é um retrato muito próximo do que a gente vê aqui no Brasil. Então, na verdade, embora o título se refira à Igreja de Corinto, mas ele pode muito bem ser transposto para a Igreja Evangélica Brasileira no que se refere ao divisionismo e o surgimento de ministérios que, acredito, não são saudáveis biblicamente. Rapidinho, se isso é possível. Qual a diferença entre fatalismo e predestinação? Você quer que responda rápido isso aí? Se é possível. O fatalismo, ele exclui qualquer participação humana. Na visão fatalista, o homem se reduz a um mero autômato, a um robô, uma marionete. Na visão bíblica da predestinação, há a inclusão em paralelo da responsabilidade humana e da atuação do homem. Ou seja, a visão bíblica da predestinação coloca lado a lado como 2 trilhos, como os trilhos de um trem correndo lado a lado, a soberania de Deus, a predestinação, e a responsabilidade humana. Não se tocam, a Bíblia não explica como é que eles se tocam, mas afirma ambos. Então, a soberania de Deus corre paralela à responsabilidade humana. E os 2 trilhos, eles se encontram lá no horizonte, né, quando a gente olha, e é lá na eternidade que a gente vai ver a solução final para isso. No fatalismo, não há espaço para a responsabilidade humana, mas na doutrina bíblica da predestinação, a responsabilidade humana, eu não estou falando de livre-arbítrio, estou falando da responsabilidade humana, anda lado a lado com a soberana predestinação de Deus. Isso resume várias perguntas que foram feitas aqui endereçadas ao Senhor, né? E o Fábio Coutinho, de Campinas, diz que a igreja sofre com o mundanismo e, ao invés da igreja ir ao mundo, o mundo entrou na igreja. Os crentes do Brasil experimentam uma melhora da vida material, o que é bom, mas acabaram deixando de lado o seu dever como crente, né? É isso aí. Eu lembro que um dos fundadores da minha denominação falava que conhecia o crente por 2 coisas: a guarda do domingo e a fidelidade no dízimo. Puxa, isso já era, né? Isso foi lá em 1900 e nada, né? Pois é, fidelidade ao domingo, como é que é? A guarda do domingo e a fidelidade do dízimo. Era como ele conhecia os crentes. Isso aí. Reverendo Augusto Nicodemos Gomes Lopes, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, um dos maiores expoentes brasileiros
do pensamento reformado, chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie há mais de 10 anos, professor, escritor, teólogo e, acima de tudo, servo de Deus, humilde, aceitou nosso convite. Muito obrigado, que Deus o abençoe grandemente. Obrigado, Weber. Quero agradecer também ao professor Júlio César, ministro, professor da Academia Teológica da Graça de Deus, que me ajudou aqui a entrevistar o reverendo Augusto Nicodemos e a trazer esclarecimentos. O contato dos dois está no site vejamsó.com.br. Se você quiser endereçar perguntas ao reverendo Nicodemos ou ao professor Júlio, fique à vontade. Se eles vão responder, eu não sei, porque o tempo deles é limitado, né? Eu respondo, só não garanto em quanto tempo, mas respondo. Então tá bom. Mesma coisa. Muito bom. Vamos ver quem é que vai levar a camiseta da Agrade para casa. Jaime Soares Ribeiro, de Emilianópolis. Não sei onde fica essa cidade. Para você que fica com a gente, que fica com essa programação, a paz e a graça de Jesus. Nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.